Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 23 de maio de 2023. Vamos abordar aqui, eu queria fazer um fecho nessa participação do Brasil. Eu fiz um vídeo ontem comentando, não quero ser redundante, mas eu quero dar um fecho sobre o que eu acho que vai acontecer com o Brasil e por quê, que está inclusive no título, né? O Brasil está de fora dessas conversações sobre a paz, né? Depois da atitude do presidente Lula, que vocês vão entender melhor agora. Ele pode até ser convidado como assistente de algum painel desse, alguma coisa assim. Mas acho que o próprio presidente Lula tirou-se fora, né? E queria, antes de entrar no assunto em mais detalhes, convidá-los a inscreverem-se no canal. É muito importante a participação daqueles que não são inscritos, e quero também convidá-los a compartilhar os likes, pedir para os seus amigos também inscreverem-se no canal e capriche num gostei para nós lá, um like, tá? Inscrevam-se no canal, conto com vocês. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reuniu-se com 10 chefes de Estado e governo, além do presidente do Conselho Europeu, chamado Charles Michel, durante a cúpula do G7. Ela que foi realizada nesse final de semana, como vocês sabem, né? Eu já havia noticiado isso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não encontrou-se com o líder ucraniano, como também é sabido. Segundo Zelensky, a reunião não foi realizada por incompatibilidade de agenda. Depois eles tentaram justificar isso, né? Porque ele foi irônico com o presidente Lula, na realidade, porque não saiu. E dessa forma o Brasil ficou de fora das conversas sobre o que a Ucrânia chama de fórmula de paz, proposta do país, no caso a Ucrânia, que visa o fim da guerra com a Rússia. Segundo comunicados do governo da Ucrânia, Zelensky abordou o assunto em reuniões bilaterais com o Narendra Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, Charles Michel, da União Europeia, Emmanuel Macron, França, Olaf Scholz, da Alemanha, Justin Trudeau, Canadá, Joko Widodo, Indonésia, Joe Biden, Estados Unidos da América e Fumio Kishida, do Japão. Todas essas reuniões foram bilaterais, né? Elas também foram feitas com audiência que já estava marcada. No que ele chegou, eles já marcaram audiência. O Lula era o único que não tinha confirmado a audiência, por causa disso não saiu. Os encontros de destaque foram realizados com os líderes da Índia e Indonésia, porque eles não fazem parte do G7, assim como o Brasil. E convidados especiais, e diferentemente dos países do G7, essas nações se posicionam de forma menos incisiva em condenar a Rússia pela guerra. Quando o conflito completou um ano, em 24 de fevereiro, próximo passado, o presidente Zelensky afirmou desejar que a China e a Índia, países da América Latina e da África, se juntassem à fórmula de paz. Já foi um desejo do presidente Zelensky. Na cúpula do G7, o Joko Widodo e o Volodymyr Zelensky conversaram sobre a implementação da fórmula de paz ucraniana, que é o presidente da Indonésia, assim como com o Narendra Modi, né? Durante essa cúpula, né? Ele expôs os planos que eu vou mostrar aqui para vocês. Os planos eles seguem basicamente que ele também discutiu e já é sabido dos países do G7. Segurança nuclear, principalmente com foco na usina de Zaporizhzhia, onde os russos estão lá dentro e podem causar um acidente nuclear, muitas vezes quase causar. A segurança energética, que são restrições não só a preço dos recursos energéticos russos, mas também ajuda a Ucrânia a reestruturar sua infraestrutura de energia, que foi destruída pela Rússia. A segurança alimentar, incluindo proteção e garantia de exportação de grãos da Ucrânia para as nações mais pobres do mundo, que está funcionando a meia boca. A Rússia aceitou o acordo prolongando por mais 2 meses apenas. Liberação de prisioneiros e deportados. Esses prisioneiros são os prisioneiros de guerra, né, da Ucrânia, mas os deportados são as crianças. Mais de 16 mil crianças, já fala-se que o número chegou a 32 mil crianças que foram deportadas e adotadas à força por famílias russas. Essas crianças teriam que voltar para a Ucrânia. A implementação da Carta da ONU também. O que é a implementação da Carta da ONU? Restaurar a integridade territorial da Ucrânia e a ordem mundial, ou seja, nenhum país pode invadir o outro, né? Nenhum país pode fazer isso, que eles passaram por cima dessa integridade territorial que está escrito na Carta da ONU. A retirada das tropas russas, condição sine qua non, e aí a consequente fim das hostilidades,
criação de um tribunal especial para julgar crimes de guerra russos cometidos pela Ucrânia. É isso que a Rússia põe mais um pé contra, porque inclusive o principal mandatário, o ditador russo e sua máfia seriam julgados. Já existe uma ordem de prisão internacional contra Vladimir Putin. Prevenção de ecocídio e proteção do meio ambiente, com foco na desminagem e recuperação de instalações de tratamento de água, né? Prevenção escalada do conflito e promoção da segurança no espaço euroatlântico, que isso tem a ver, esse espaço euroatlântico é a União Europeia e demais países europeus, né? Confirmação do fim da guerra, que estabelece um documento assinado pelas partes envolvidas. Isso aqui foi proposto pelo Zelensky, isso é muito real, muito realista, com o qual Biden e os países da União Europeia concordam. A iniciativa foi, no caso, proposta por ele chamou isso rumo a um mundo pacífico, estável e próspero, né? Foi realizado, ele também apresentou isso no coletivo, né? E agora no domingo, em reuniões individuais com esses países, o único de todos os países presentes que não se reuniu foi o presidente do Brasil, o senhor Lula da Silva. Diferentemente da parte ucraniana, a proposta dada por Lula antes de chegar lá, né, e ali torceu algumas coisas no discurso dele, ela não estabelece entraves para o início da conversa, né? Já em abril, o presidente brasileiro, Lula da Silva, ele propôs a criação de um clube da paz para mediar a negociação entre Ucrânia e Rússia. Ucrânia e Rússia fazendo parte do grupo China, Estados Unidos, Turquia e Índia, e nações integrantes da União Europeia. Ele pegou o BRICS, colocou lá, e mais a União Europeia. Embora não tenha se encontrado com o Zelensky, né, o presidente brasileiro falou do conflito, né, publicamente em reuniões bilaterais realizadas na cúpula do G7, como o primeiro-ministro da Índia. Ele teve reunião bilateral com o primeiro-ministro da Índia, mas não teve com o Zelensky, né? Ele falou isso para o primeiro-ministro da Índia. Falou para o primeiro-ministro da Canadá, que também ele teve uma reunião bilateral, e com a França, Emmanuel Macron também, que ele queria muito se encontrar. E com o Zelensky ele nem teve a capacidade, a competência, a vontade de levantar e dar a mão, né? De cumprimentá-lo quando ele chegou. O Zelensky foi o último que chegou no Japão para discutir isso. Lula também citou a guerra na sessão realizada no domingo, né? O Zelensky ouviu esse discurso, ele condenou a invasão russa, claro, depois disso ele tinha que condenar, né? Ele tem repetido a exaustão que é preciso falar de paz, nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. Precisamos trabalhar para criar um espaço para as negociações. O que o Lula está certo, né? Mas está certo, mas caiu no vazio, porque ele não foi se encontrar com o principal interessado, que ele estava querendo liderar essa negociação de paz. Aí eu me pergunto, uma vez ele falou num discurso aqui, quando ele estava condenando, dizendo que a Ucrânia é culpada e a Rússia é culpada, ele disse que poderia resolver isso num boteco, né? E depois de uma cerveja seria resolvido. Ou se não fosse depois de uma cerveja, depois de 2 cervejas seria resolvido. Ou não tinha cervejas no G7 ou não tinha boteco, talvez esse tenha sido o problema. Eu não sou muito bom para piadas, me desculpe, mas eu fico pasmo porque colocou o Brasil numa situação difícil e o Brasil está fora das negociações, não vai liderar nada, infelizmente, e não vai ter Prêmio Nobel da Paz para o Brasil. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Compartilhem, inscrevam-se no canal. Preciso de vocês inscritos no canal. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe as nações do G7. Deus abençoe aqueles que foram deportados, aquelas crianças que sejam trazidas de volta. Deus abençoe as vítimas. Que o Brasil tenha progresso, que o Brasil cresça, que o Brasil seja grande. Paz e bem.